Bem, pessoal, falávamos então do ato de autoridade como requisito constitucional para o manejo do mandado de segurança. Ato de autoridade é aquele praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. As autoridades públicas são aqueles agentes da administração que têm poder de decisão. Isso vai incluir tanto agentes da administração direta quanto agentes da administração indireta, que integrem autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Aqui, no entanto, é necessário fazer uma pequena observação. Empresas públicas e sociedades de economia mista, como regra, atuam segundo o regime jurídico do direito privado e prestando não apenas serviços públicos, mas exercendo, praticando atividade econômica com intuito de lucro. Vejam o caso, por exemplo, da Sabesp, que é uma sociedade de economia mista, mas que tem ações em bolsa e desenvolve um serviço, uma atividade econômica com interesse de lucro. Caixa Econômica Federal, empresa pública que atua no segmento bancário. Empresas públicas e sociedades de economia mista, como regra, atuam sob regime jurídico de direito privado. Portanto, os seus dirigentes só poderão figurar como autoridades impetradas no polo passivo de mandado de segurança quando o ato praticado por esse dirigente não for um ato de gestão comercial, for um ato praticado no regime de direito público. Por exemplo, a Sabesp resolve promover um concurso para a contratação de advogados para o seu quadro. E, por algum motivo lá, um candidato tem a sua inscrição indeferida pela comissão de concurso, ao fundamento de que não preenche um determinado requisito do edital. O candidato fica inconformado com a decisão do presidente da comissão do concurso, porque ele entende que preenche o tal requisito alegado ausente pela autoridade. Nesse caso, caberá mandado de segurança contra o ato do presidente da comissão do concurso da Sabesp. Embora a Sabesp seja uma sociedade de economia mista que atua prestando serviços, exercendo atividade econômica com o intuito de lucro, concorrendo com outras empresas, esse ato impugnado não é um ato de gestão comercial, não é um ato sujeito ao regime privado. É um ato sujeito ao regime de direito público, porque envolve a contratação de funcionários através de concurso público. Então, contra esse ato, cabe mandado de segurança. Isso vale, por exemplo, para concursos organizados pela Codesp, aqui em Santos, que também é uma empresa de economia mista, mas promovendo um certame público
têm os seus atos regidos pelo direito público e, sendo regidos pelo direito público, equiparam-se a atos de autoridade contra os quais cabe mandado de segurança. Bem, mas vamos falar um pouquinho mais a respeito das pessoas jurídicas no exercício de atribuições do poder público. Segundo o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009, também são consideradas autoridades públicas os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais, no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, vejam, é o que eu comentei há pouco. Dirigentes de entidades sujeitas a regime de direito privado, se estiverem investidos numa função pública ou praticando atos regidos pelo direito administrativo, poderão figurar como autoridades impetradas em mandado de segurança. Notem o destaque que o legislador deu a representantes ou órgãos de partidos políticos, né? Os partidos políticos, os dirigentes de partidos políticos não são em si autoridades, né? Mas todos os atos praticados por dirigentes partidários, por órgãos partidários, são regidos pelo direito público e são praticados, pelo menos é o que se espera, com uma finalidade pública. Por isso também são passíveis de controle por mandado de segurança. Agora, por exemplo, uma empresa privada, sei lá, a Unisantos, em relação aos seus funcionários. Nenhum funcionário que porventura tenha negado um pedido de acesso a algum documento funcional, pode impetrar mandado de segurança contra a universidade. Porque aqui nós temos uma relação de direito privado trabalhista, né? Cabe sim ao funcionário, ao empregado da universidade, insatisfeito com alguma medida, acioná-la na esfera trabalhista. Mas o ato praticado não é um ato regido pelo direito administrativo, por isso não comporta mandado de segurança. Agora, o reitor da universidade pode sim figurar como autoridade coatora, por exemplo, no caso da universidade negar a algum de seus estudantes, por exemplo, a expedição de um diploma, por um motivo que não esteja amparado pela legislação. Porque, em relação aos seus alunos, a faculdade desenvolve um serviço público. Ela é uma espécie de concessionária de serviço público, o serviço de educação. E a obtenção de certificados de diplomas é toda regida por normas de direito administrativo do MEC. A partir do momento em que se nega o diploma a algum aluno, esse aluno pode se voltar contra o ato do reitor da universidade por meio de mandado de segurança. Porque naquela condição ele é considerado uma autoridade pública, porque ele pratica um ato delegado pelo MEC. As faculdades recebem delegações do MEC para prestar os seus serviços e disponibilizá-los aos estudantes de maneira geral. Ok? Espero que tenha ficado muito claro isso. Atos de gestão comercial praticados por pessoas jurídicas de direito privado não estão sujeitos a controle via mandado de segurança. Agora, se uma pessoa jurídica de direito privado age investida numa atribuição do poder público, o ato por ela praticado é passível de controle por mandado de segurança. Bem, prosseguindo.
Ilegalidade ou abuso de poder, outro requisito constitucional exigido para a impetração do mandado de segurança. O mandado de segurança, segundo o artigo 5º, inciso 69, é cabível contra atos eivados de ilegalidade ou praticados com abuso de poder. Bem, a ilegalidade se consubstancia numa atuação em desconformidade com aquilo que prevê a lei. E quando se fala em atuação, isso até eu esqueci de comentar no tópico anterior, quando se fala em ato de autoridade, o legislador refere-se tanto a atos comissivos quanto a atos omissivos. Então, uma autoridade viola a lei não apenas quando atua comissivamente contra aquilo que dispõe a legislação. Ela pode cometer uma ilegalidade quando se omite, quando deixa de praticar um ato que é exigido pela legislação. E essa omissão também configurará a ilegalidade, também poderá ser combatida através de mandado de segurança. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa interessada em prestar serviços em um determinado município ingressa com um pedido junto ao órgão municipal competente para obter uma licença de funcionamento. E o pedido dela simplesmente não é apreciado. E ela recorre à administração, solicita explicações. Os agentes dizem que tudo vai ser resolvido, que o pedido vai ser apreciado, mas o tempo passa e nada. Isso configura também ilegalidade, quando os requerimentos não são apreciados pela administração. Isso comporta ajuizamento de mandado de segurança para combater essa omissão da administração em dar cumprimento àquilo que a lei prescreve. Bom, então a ilegalidade se configura quando a autoridade coatora age ou não age em desconformidade com a lei ou não age em conformidade com a lei. Ou seja, trata-se de um vício relacionado aos chamados atos administrativos vinculados, aqueles em que o administrador atua ou deve atuar sem margem alguma para conveniência e oportunidade, para escolhas. A lei prescreve determinada atuação e o legislador não pode se furtar a cumprir a lei alegando qualquer espécie de motivo. Já o abuso de poder está ligado àquelas situações em que o administrador público, a autoridade pública ou quem faz as vezes de autoridade pública age fora dos limites da sua competência. Ela abusa da prerrogativa que dispõe. Ou seja, nesse caso, a autoridade administrativa tem margem de escolha, mas optando por uma determinada medida, ela abusa daquela prerrogativa que a lei lhe confere. Ou seja, é um vício típico dos atos discricionários. A gente vai tratar deles no próximo vídeo.